gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um study vlog. Acho que eu nunca comentei aqui no canal, mas eu sou formada em Ciências Biológicas, eu fiz licenciatura em Ciências Biológicas, me formei em 2018, no início de 2018, e de alguns meses pra cá eu comecei um processo, vamos dizer assim, de reciclagem, porque com o tempo, né, é normal, a gente vai esquecendo algumas coisas, e uma coisa que eu aprendi já na faculdade, biólogo, professor, né, porque como eu fiz licenciatura, nunca parei de estudar. Assim como o médico e tantas outras profissões, né? Nunca para de estudar, porque sempre surge algo novo ou algo é revisto, então tem que sempre ler alguns artigos científicos, tem que sempre se atualizar. E aí eu comecei esse processo, né, de reciclagem e com isso eu tirei algumas conclusões, né? Eu ontem estava refletindo sobre isso, que é justamente o fato de que durante o período da minha graduação, desde o primeiro semestre até o último, eu constantemente me sentia incapaz. Eu sentia, vamos dizer assim, que eu não era boa o suficiente, que eu não estudava o suficiente. Eu não conseguia entender, vamos dizer assim, o quanto eu tinha crescido naquele período. Hoje em dia eu tenho mais consciência e eu consigo perceber o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, o quanto eu aprendi. Mas naquela época eu sempre me via, durante todo o processo, de forma mais inferior, mais negativa. Isso é uma coisa que é bem interessante, né? Porque é muito comum no meio acadêmico a gente passar por esses sentimentos, né? De não se sentir bom o suficiente, de sentir que a gente sempre precisa fazer mais, que a gente sempre precisa fazer melhor. E muito disso, né, é fruto de comparação. A gente se compara bastante. Eu percebi que durante aquele período eu me sentia assim inferior intelectualmente, porque eu tava me comparando com outras pessoas. E quando a gente se compara, a gente sempre sai perdendo. A gente sempre sai na pior. A gente nunca sai na melhor. Porque a gente tá comparando o melhor do outro com o nosso pior, né? Porque a gente vê os nossos altos e baixos, mas não consegue ver os altos e baixos do outro. E aí a gente só vê os altos e acha que a vida daquele outro é só os altos. E durante as aulas, né? Durante todo o processo, eu ficava vendo meus colegas interagindo com o professor, com outros colegas, falando sobre assuntos, até entrando em livros e assuntos que eu nem tinha ouvido falar, nem conhecia, e eu ficava pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo? E por causa disso, a gente acaba entrando num meio, né, em que a gente tem dois caminhos. Ou a gente se esforça muito, se esforça ainda mais para tentar melhorar, ser melhor e se sentir melhor, ou a gente acaba se envolvendo nesse sentimento, né? E se sentindo realmente inferior e se inferiorizando cada vez mais. E nesse meio eu fiquei na questão de tentar me esforçar bastante. Eu me esforçava muito, me esforçava bastante. Eu até nesse fim de semana estava mexendo nos documentos e achei o meu histórico da faculdade. Eu até mostrei um pouquinho lá no Instagram, mostrei um pedacinho. Eu tava olhando lá minhas matérias, minhas notas, e eu pensava, e eu lembrava do quanto eu tinha me esforçado para conseguir aquelas notas. Mas hoje eu consigo perceber que aquele número que tá ali não representa de verdade o que eu aprendi, porque às vezes a gente acaba memorizando algumas coisas para conseguir aquela nota e depois a gente esquece que na verdade o que eu aprendi, o que eu levei para minha vida foram os conteúdos que eu entendi, que eu vi sentido prático, aplicabilidade. Isso é o que eu mais trouxe para minha vida. Eu tava até conversando com uma amiga nesse fim de semana sobre isso, quanto a gente não consegue ver as coisas positivas que a gente faz. A gente foca mais nas negativas, a gente dá um peso maior para as coisas negativas do que para as positivas. É algo que a gente tem que se atentar e treinar, né? E
se esforçar para não fazer isso, não colocar isso em prática, e sim no nosso dia a dia olhar as coisas positivas que a gente fez, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu, porque até nos momentos que a gente erra, a gente aprende com esses erros, né? A gente não pode ver as coisas que a gente faz, a gente não pode ver toda a nossa vida pelos lados negativos. Não podemos analisar e olhar os nossos dias, as nossas atividades, as nossas tarefas apenas com o olhar negativo, porque hoje em dia eu tenho ciência, né, do quanto eu aprendi naquele período. É claro que eu também tenho consciência hoje do quanto eu deixei de aprender, porque eu fiquei com medo, justamente por me comparar. Eu não aceitava as oportunidades que me eram dadas porque eu não me sentia capaz. Só que eu esquecia que eu estava ali para aprender e que eu não ia me sentir capaz, que eu estava ali justamente para me capacitar. Eu consigo entender hoje com mais clareza, mas tudo bem, eu percebo que hoje eu tenho uma mente diferente, né? Consigo ver as coisas de forma diferente, mas não me arrependo, sabe? Não me arrependo porque eu entendo que aquela era a minha consciência no momento, aquela era eu naquele momento e que hoje eu posso fazer melhor. Então, hoje eu já tento olhar de forma diferente, tento não ficar me comparando com os outros. Nós somos seres humanos, então às vezes a gente acaba assim entrando nessa ideia de comparação, mas a gente tem que sempre, não, lembrar que não devemos ficar assim. E eu tento sempre fazer o meu melhor, né? Me esforçar para fazer o meu melhor. E é o que eu posso fazer, é o que está no meu alcance. Então, eu tô passando por esse processo de reciclagem, né? Lembrar de alguns assuntos, estudar um pouquinho, ler alguns artigos. E me conta aqui embaixo em que fase você tá, se você tá na escola, se você tá como vestibulando, concurseiro, se você tá na faculdade, ou se você deseja fazer ou já fez. Conta aqui embaixo pra mim e o que você acha sobre essa ideia de comparação. Uma coisa que eu lembro muito bem era que no final da faculdade, no finalzinho ali nos últimos semestres, algumas pessoas da minha turma, né, e das demais turmas, estavam se preparando ali, tava já, né, envolvido, pensando no mestrado ou em pós-graduação, e naquele momento eu lembro que eu saí tão emocionalmente e psicologicamente fragilizada por causa daqueles sentimentos e daquela comparação, que eu não conseguia pensar nem em mestrado, nem em especialização, porque eu pensava, se na faculdade, que teoricamente era aquele momento de eu aprender, de eu crescer e aprender sobre aquela profissão, eu tava me sentindo daquela forma, tava me sentindo tão incapaz, tava me sentindo tão inferior. Imagine eu entrando no mestrado, porque eu sabia que o mestrado era muito concorrido, eu sabia que o mestrado ele exigia muito, e assim como muitas pessoas levam a faculdade de forma competitiva, no mestrado ainda mais. Tem muitas pessoas que veem de forma muito competitiva, vê os colegas como concorrentes e levam aquilo muito a ferro e a fogo. E muitas pessoas não têm emocional nem psicológico para chegar até o final, por causa de tanta cobrança, por causa de todos esses sentimentos, né? Então eu lembro que eu saí pensando, não, preciso tirar uns meses sabáticos, um tempo pra pensar, um tempo pra mim, e a partir daí pensar o que é que eu quero fazer depois e alguma coisa assim. O período do TCC foi realmente muito desafiador pra mim. Eu fiquei muito orgulhosa quando eu terminei, né? Eu lembro que foi um período que, ao mesmo tempo que eu ainda me comparava, eu incrivelmente diminuí o nível de comparação, porque eu estava focada exclusivamente no meu trabalho, eu estava focada na minha pesquisa, eu estava focada naquilo que eu tinha que desenvolver, como eu ia apresentar. Então foi um momento bem
eu nem sei como explicar, né? Porque teve aquele nívelzinho de comparação, né? O ser humano tem que trabalhar isso, mas ao mesmo tempo eu tava tão focada no que eu precisava fazer por mim, pro meu trabalho, que eu me concentrei mais em mim e no processo. Então, foi bem desafiador, mas no final eu fiquei muito orgulhosa do meu trabalho, porque eu vi o quanto eu cresci naquele trabalho. Eu vi o quanto eu me desenvolvi ali e apesar de sentir muita dificuldade e ter sofrido um pouquinho nas etapas, quando terminei, que eu entreguei, que eu vi minha nota, que eu apresentei, eu me senti muito bem, porque eu percebi ali que eu tinha conseguido sim aprender, que eu tinha conseguido sim me desenvolver. Mas de qualquer forma, né, tudo na nossa vida é aprendizado. E que a gente possa, né, justamente tentar parar de ver tanto as coisas negativas em nós, né? Parar de se comparar com o outro, parar de se colocar dessa forma, porque essa comparação não é justa. Porque você está comparando o que o outro externa para você, que sempre é o melhor, com o seu total, que é justamente a sua vida por completo, porque a vida é composta de altos e baixos. Nesse study vlog eu decidi fazer 2 dias de estudos e então vou levar vocês em 2 dias comigo, tá bom? Separei o dia para genética e tô fazendo também um outro curso de atualização. Eu tô fazendo atualmente resumos digitados, porque eu tô sem caderno e não acho que vale a pena comprar um agora. Apesar de que eu gosto muito de fazer resumos à mão, eu acho que para isso que eu tô fazendo, os digitados vão funcionar melhor. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu faço o resumo digitado, mas eu posso trazer um vídeo mais especificamente sobre isso. Eu pensei até em fazer futuramente um study vlog mostrando os meus resumos à mão e os digitados. Mostro qual é o que eu prefiro. Mas atualmente eu só tô usando os digitais, porque tá mais prático. Como eu tô focando em assuntos de biologia, tem muita imagem, tem muita coisa, tem muito esquema, então eu acho que os digitados funcionam melhor, senão eu perco muito tempo. E a gente entra naquela questão. Eu faço resumos porque funciona pra mim. Se não funciona pra você, você não precisa fazer. Se você é o tipo de pessoa que funciona melhor ouvindo, então escute. Se você é uma pessoa que funciona melhor fazendo flashcards, então faça. Mas eu gosto de fazer resumos, porque ali eu vou escrevendo, vou raciocinando e ali mesmo eu vou colocando as minhas ideias, vou colocando com as minhas palavras de uma forma mais simples para que eu possa entender depois. Coloco também imagens, esquemas, então pra mim funciona, eu gosto, então é algo que eu faço. Então, agora vamos para os estudos. Estive participando nesses últimos dias de uma maratona de 15 dias de foco que a Bruna Martioli fez no canal dela lá na Twitch, o que me ajudou muito a focar nos estudos e me concentrar.
Eu decidi começar pela aula de fisiopatologia da respiração, porque era algo que tinha a data marcada, então decidi começar por ela. Preparei todo o Word para a montagem do meu resumo, não deu para mostrar muito detalhadamente, mas eu segui o processo que eu costumo fazer. Comecei colocando uma caixa para colocar o título da aula. Logo em seguida eu escolhi uma fonte que mais se adequasse ao que eu queria. Eu de início tinha pensado em ir fazendo as anotações enquanto eu assistia a aula, mas eu percebi que não ia funcionar nesse caso. Então eu decidi assistir a aula e depois fazer o resumo do jeito que eu costumo fazer. Geralmente eu gosto de pegar algumas imagens e anotações do slide mesmo. E por cima fazendo as minhas anotações, colocando o significado de termos que eu não conheço, com explicações mais simplificadas de um jeito que eu vá compreender melhor depois. Eu tinha separado o dia hoje, na verdade, para estudar genética e a aula de fisiopatologia, só que eu acabei perdendo mais tempo na aula de físio, então acabei não conseguindo estudar genética. Deixei para o dia seguinte. Vocês viram que eu fiz uma listinha do que eu pretendia fazer hoje, mas eu sabia que ia ter que se estender para amanhã, mas consegui fazer menos do que eu esperava, porque eu comecei a estudar já tarde, né? Era 1h pouca, mais ou menos, agora já são 5 horas, então eu não consegui fazer tudo, né? As aulas de fisiopatologia que eu separei para assistir são maiores do que eu esperava. Então eu vou acabar gastando mais tempo, porque eu decidi primeiro assistir a aula e ver todo o conteúdo da aula para depois vir fazendo um resumo. E aí trazendo anotações e coisa do tipo. Então eu assisti uma aula, terminei, mas vou deixar para assistir a segunda amanhã, porque já são 5 horas e eu tenho que fazer o jantar. É normal a gente fazer uma lista e não conseguir às vezes fazer tudo o que precisa, acontece. E amanhã é outro dia para fazer o seu melhor. Então, vou fazer o jantar.
Oi, gente, bom dia. Ontem, depois do jantar, eu só fiz as coisas que eu costumo fazer na minha rotina noturna, fiquei assistindo um pouco e fui dormir. Hoje de manhã eu já comecei o dia fazendo a minha rotina normal e logo em seguida separei um tempo para poder adiantar umas coisas em casa. Eu já lavei roupa, já fiz algumas coisas e agora é o finzinho da manhã, eu vou começar a estudar. Geralmente eu não gosto de estudar à tarde, mas como eu tô participando da maratona de foco lá na Twitch e as lives estão sendo à tarde, eu tô tentando me adaptar e tentar render ao máximo as tardes. Então eu tô aproveitando as manhãs para poder fazer outras coisas da minha rotina. Inclusive, hoje é o último dia da maratona de foco. Foi muito bom, me ajudou bastante. Eu vou agora começar a estudar e tentar adiantar o máximo que eu posso antes do almoço, para depois dar continuidade. Ontem eu acho que eu fiz só 2 coisas da lista que eu fiz. Eu fiz o inglês e uma aula de fisiopatologia e hoje eu tenho as outras coisas para terminar. Vou tentar terminar tudo até o final do dia. Comecei tentando organizar o resumo da aula anterior, mas não deu muito certo, porque logo de início o computador não estava querendo funcionar, então eu acabei perdendo muito tempo. Bom, eu consegui fazer as coisas da lista, eu consegui assistir essas aulas, já comecei a revisão, fiz o inglês. Eu não dei check ainda no artigo porque eu ainda tô lendo. Eu tô lendo ele pelo celular, por isso não deu pra gravar. E esse espaço que tava vago eu preenchi porque antes eu ainda não tinha certeza sobre a temática que eu queria ler, né? E aí eu decidi que ia ser sobre DNA mitocondrial, já que eu estava fazendo revisão de genética. Então achei que era pertinente. Então eu separei um artigo sobre o tema e também já fiz o planejamento que eu estava precisando rever. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Se vocês quiserem algum vídeo específico sobre os resumos ou alguma coisa do tipo, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer aqui para o canal. Eu consegui
fazer o que eu tinha planejado. Fico feliz por isso. Bom, gente, eu consegui fazer as coisas que estavam na minha lista. Só uma coisa que eu não dei o check ainda porque eu não terminei, que é justamente ler o artigo. Eu tô ainda lendo. Ele é bem curtinho, tem 8 páginas, mas eu gosto de ler com calma, buscando entender bem. Então, eu não consegui gravar pra vocês essa parte porque eu li no celular. Minha impressora tá sem tinta, então eu não pude imprimir. E eu não gosto muito de ler no computador. Mas eu ainda não terminei. Mas o resto eu consegui fazer. Eu não consegui mostrar muito bem pra vocês como eu faço o resumo, porque o meu computador deu um bug. Mas em outro vídeo aqui do canal eu trago direitinho como eu faço aquele resumo digitado. Espero que vocês tenham gostado de passar esses 2 dias estudando comigo. Espero que possa ter te ajudado, que você possa ter usado alguma dica. Espero que vocês também reflitam sobre o que a gente conversou ontem em relação à comparação. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Comenta aqui embaixo que outros vídeos você quer ver aqui no canal, que outras dicas de estudo ou o que você deseja ver nos study vlogs. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação para acompanhar mais vídeos como esse. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!